Então, pessoal, dando sequência aqui à nossa explicação das videoaulas para a composição do nosso estudo técnico. Essa é a etapa do instrumento, do estudo técnico, que a gente vai começar a trazer as condições da prestação desse serviço, ok? Então, os itens 5.1, 5.2 e 5.3 nada mais é do que a gente dizer as condições em que a gente deseja que esse serviço venha a ser executado. Então, ali com relação à parte da entrega, existem prazos, horários e locais muito específicos, a depender do serviço que a gente está contratando. Por exemplo, a universidade ela é multicamp, ela tem campos espalhados pelo interior do estado. Então, precisa ser colocado em termo que esse serviço precisa ser executado lá, em loco. Tá? Da mesma maneira da necessidade de garantias de funcionamento. Esse item 5.2 é muito comum, não só quando o serviço ele é executado puramente simples pelo serviço, até porque existe uma maneira de mensurar, né? Você tem a prestação, por exemplo, de uma manutenção de um equipamento para laboratório, e esse equipamento ele precisa ter uma vigência ali daquela manutenção. Será que em 2 a 3 meses o equipamento voltou a apresentar avaria, voltou a apresentar defeito? Então, é o momento de a gente começar a trazer a termo aqui as condições de garantia na prestação desse meu serviço. Da mesma maneira, se o meu serviço compor a junção de materiais. Por exemplo, na contratação da empresa para prestar a manutenção de ar-condicionados, é comum que além da força de trabalho eles também empreguem materiais, insumos, substituindo peças. Então essas peças precisam ter garantia, né? A gente precisa trazer aqui condições para que o fornecedor que vai contratar com a UFRN ele tenha clareza do nível de exigência que a gente quer a execução desse serviço. E para finalizar, o item 5.3, ele vai tratar mais de um suporte, dessa parte de como deve ser prestada umas condições mais especiais para funcionamento desse serviço. Então, por exemplo, numa situação de serviços que envolva a aquisição de materiais, precisa haver manual de instruções, né? Na instalação de um serviço lá, de determinado equipamento, não sei, deve haver um treinamento, deve ter suporte técnico por parte da empresa. Então, pensa nesses detalhes para que o mercado fornecedor tenha clareza do nível de exigência do serviço que você precisa, tá? E esse é um item, assim como o anterior, que ganha total relevância sempre que trabalhamos com serviço, porque mexe muito com o nível de exigência que a gente quer. Então, serviços bem especificados, nível de exigência lá na frente para até a fiscalização do contrato, ela vai estar muito coerente. Serviços poucos executados, a gente vai ter uma série de problemas na fiscalização desse contrato, no momento de fazer exigências ao fornecedor, justamente porque algumas questões não estavam previstas. E é importante que quanto mais a gente detalha aqui, melhor a gente vai chegar, por exemplo, numa proposta de valor razoável e adequada ao nível de exigência que eu preciso, para que lá na frente a gente não tenha surpresas em ter que solicitar determinado item lá na prestação do serviço em que os fornecedores declarem, olha, isso não estava previsto lá no termo de referência. Então, pensa na maneira como você quer que o serviço venha a ser executado. Pensa nas condições de lugar, prazo e situação da instalação. Pensa também nas garantias de funcionamento, o que é que isso deve ter. E por fim, pensa no suporte que esse serviço deve te fornecer além da instalação, pensando justamente na prestação desse serviço de forma continuada, para 1 ano, 2, 3. Enfim, essas condições bem especificadas, bem detalhadas, elas vão te ajudar a trazer exatamente o serviço que vai atender a tua necessidade. Continua comigo no próximo vídeo para que a gente possa avançar agora na próxima etapa do estudo técnico.